daí já denota um problema do time e isso vai passando insegurança para os jogadores, para a torcida, e ali no final do segundo tempo, como o Vasco até começou a pressionar, mas a bola não entrava, a gente já percebia que alguns jogadores tocavam na bola e a impaciência do torcedor. O Garré, por exemplo, que acaba dando o cruzamento para o gol do Verratti, já estava começando a ser cobrado. Então o Carille precisa entender que nesse momento ele é vidraça, ele está ali na linha de frente, e essa cobrança vai passar para o campo. O Carille chegou a citar, ainda no Campeonato Carioca, que o Vasco é uma equipe que tem dificuldade de reagir depois que toma gol. Mas é uma equipe que, emocionalmente, está sentindo esse momento. E, como o Eugênio falou, no final do jogo, deu sopa para o Porto Cabello aprontar uma zebra em São Januário. Então, ainda é um jogo, falando coletivamente, muito pobre. Hoje foi o Verratti que decidiu, mais uma vez. Hoje, quase sempre. 11 gols na temporada. 16 jogos. Não, tornou-se o segundo estrangeiro com mais gols na história do Vasco, ultrapassou o Cano com 44 gols. Exato, e hoje, pelo gol que ele achou, e ele achou de fato, porque o zagueiro, o Mibai, mais alto que o Verratti. Ele foi no quinto andar, mas dos apartamentos do fundo. Exatamente. Ele vai para trás. Isso, ele cabeceia saltando para trás e tem força para colocar a bola onde ele queria no canto. Canto e com força. Para cabecear, esse jogador não tem similares. Não tem. No futebol brasileiro, não tem. E ele acha esse... Padrão Jardel? Tipo o Jardel. Ele acha esse gol, tira da cartola, porque o cruzamento do Garré também não foi bom, não foi um cruzamento limpo. Atrás dele. Foi uma bola pro alto. Sim. E o Verratti, a gente pode resumir assim, salvou a pele do Carille. E até quando vai ficar dependendo de um centroavante e com bola aérea, com jogada da esquerda, o Piton cruzando? Esse repertório... Todo mundo cruzando, né? Não é só o Piton. Qualquer jogador do Vasco pega a bola na intermediária, centra. Mas é um repertório muito pobre, e aí joga contra o Carille, mas falaremos aqui. O Carille não é o único culpado por essa situação, tem situações mais profundas. Não é mesmo, né, Léo? Porque essa base atual do Vasco é a do ano passado, e no ano passado, em momento algum, o Vasco jogou mais bola do que está jogando agora também, né? Verdade. Boa noite, Léo. Boa noite, Pirral, companheiros, fãs de esportes. E a gente viu no fim de semana, né, que quando o Vasco tenta rodar o elenco, tenta jogar sem uma, duas, três peças, é brutal realmente a diferença de nível que a gente vê. Então, esse é um ponto. Agora, a gente sabe que no futebol brasileiro, poucos técnicos, se é que algum técnico consegue sair de uma situação como essa, em que você não vai ter consistência de resultado, você não tem a boa vontade da torcida, e você precisa, para aliviar isso, de uma sequência de bons resultados, que você não vê esse time capaz de entregar. Então, assim, para a corda sair do pescoço do Carille, do que ele precisa? Ganhar 2, 3 jogos? Você olhando o grau de dificuldade que é hoje o Campeonato Brasileiro, ou mesmo enfrentar um jogo fora de casa do Sul-Americana, é difícil você acreditar nisso. Então fica a sensação de que ele vai estar sempre pensando no próximo jogo, em como se salvar. E aí você pensa mais em se salvar do que em desenvolver o time. Então ele me passa a sensação de que é isso. Se o próximo jogo pode sempre ser o último, ele vai pensar em como vai estar o Vasco daqui a 2 meses ou como vai estar o Vasco para se salvar no próximo jogo. Eu acho que esse que é o principal problema nesse momento, porque de fato assim, tem perspectiva de reforçar esse elenco? O discurso está bem claro de que não é essa a realidade. O Vasco é esse aí. Então, claro, hoje até o jogo podia... boa parte do jogo sugeria que o Vasco venceria com mais folga. Você já destacou, o goleiro foi bem. O Coutinho hoje jogou para fazer pelo menos um gol. O Coutinho jogou bem. Se você quer tirar uma coisa muito positiva do jogo de hoje, além do Verratti, o Coutinho fez um bom jogo. Mas também é um jogador que não vai te dar o quarta e domingo. Sim. Pela questão física. Então não dá para você colocar tudo em cima dele também. Não vai jogar 90 minutos. Não vai jogar 90 minutos. Então, assim, não dá para você esperar sempre que ele faça jogos como o de hoje. Daqui a pouco a gente vai escutar, vai ouvir o Coutinho, o Léo Jardim e o Verratti. Antes, ainda falando sobre essa pressão tremenda sobre o Carille, você é daqueles, André, que pensam que quando o treinador perdeu a arquibancada é irreversível, não tem volta? Não sei se é irreversível, mas a gente viu poucas vezes treinadores se recuperarem desse tipo de ambiente, né? Principalmente em clubes que passam a fase que o Vasco passa já há muito tempo. Boa noite a todos, amigos, uma ótima noite ao pessoal em casa. O Carille viveu uma situação parecida durante a temporada passada, o Campeonato Brasileiro da Série B quase inteiro com o Santos, até em momentos em que o Santos liderava o campeonato. Até no dia do título. Sim. Então foi um campeão se despedindo, praticamente, né?
Também aí eu acho que houve ali uma questão de perspectiva, porque o Santos fez um campeonato estadual melhor do que muita gente imaginava. Foi a final com o Palmeiras, talvez tenha se tornado aos olhos de uma parte da torcida refém. Não vou ficar no Santos. Isso complicou muito a situação dele, é verdade. Mas durante o Brasileirão da Série B, com o Santos ou liderando ou ali muito perto e tal, é claro, né, o time teve suas irregularidades, porque o campeonato da Série B ele é parecido com o da Série A em relação a, né, a ser difícil um time se manter ali no topo durante muito tempo, sem cair um pouquinho, mas ele, de certa maneira, viveu uma situação que ele volta a encontrar no Vasco. Esse jogo de hoje ficou muito grande, né? Porque a estratégia do Vasco na estreia deu errado. O Vasco poderia ter ganhado fora. Muitas vezes não teve o Coutinho. Então, nesse ponto, o Carille precisa se ajudar e não está se ajudando. Agora, a parte da diretoria também precisa ser assumida. O Vasco hoje ainda é inseguro defensivamente, essa insegurança demonstrou no final do jogo, embora não tenha sofrido, embora não tenha sido aquele jogo em que o Léo Jardim fez milagres, foi tão exigido, mas a gente percebe que o sistema defensivo do Vasco não está bem protegido e na saída de bola é muito frágil, porque não tem jogadores com característica de fazer saída de bola, algo que o Carille se propôs na defesa. O Hugo Moura, por exemplo, vai muito bem nos desarmes. No primeiro tempo ali, não deixava o Puerto Cabello passar do meio campo, muito pela função que ele faz de desarmar e destruir. Mas com a bola é mais limitado também. Faltam esses jogadores, e até a ausência do Jair, repito, precisa ser explicada, até mesmo do banco. Mas o elenco do Vasco, ao contrário do que o Pedrinho disse, tem se provado dia após dia que não é top 8. Pelo contrário, o elenco do Vasco, pensando de forma realista, no Campeonato Brasileiro, é de meio de tabela para baixo. E quando o dirigente diz isso... O elenco do Vasco é melhor do que quantos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro? Plihal, a gente pode colocar hoje, o Grêmio está sofrendo, mas na minha visão tem um elenco, até... Eu acho equivalente. Pelo Bright White ali, parecido, dá para... Tem conversa, mas dos 12 maiores do Sul e do Sudeste, só vejo o Vasco falando de igual para igual com o Grêmio, no máximo Santos. E outros times, Bahia, por exemplo, tem um elenco melhor que o Vasco. Muito melhor. O Fortaleza tem um elenco melhor que o do Vasco. Então, quando o dirigente, o presidente, fala isso, eu tenho um elenco top 8, ele joga a responsabilidade toda no colo do técnico. E isso, nesse momento, também é injusto. Porque hoje o Carille é a figura fácil ali, é a vidraça, todo mundo atirando pedras nele, mas há essa responsabilidade ainda da diretoria do Vasco. E o que o Vasco ganha, o que o torcedor do Vasco ganha, e boa parte da torcida discordou dessa declaração do Pedrinho, com o presidente dizendo que eu tenho um elenco top 8, que passa a ideia de que a parte da diretoria está feita. E ainda não está. Se o Vasco quiser brigar por título de Sul-Americana e quiser brigar por primeira página na tabela do Campeonato Brasileiro, precisa se reforçar. Pode um bom trabalho, pode tirar leite de pedra e fazer com que esse elenco suba mais? Pode, como o trabalho do Paiva fez no ano passado. Mas essa não é a garantia. Então precisa também... o Carille precisa se ajudar e a diretoria precisa ajudar o Carille, primeiro, com mais reforços, dando mais profundidade de elenco, da maneira que for, e também com respaldo. Não é o presidente dizer que tem dinheiro para reforço? Mas se não tem dinheiro para reforço, que o presidente assuma a bronca, que o Pedrinho chegue e fale, olha, a gente sabe que ainda há limitações no elenco, a gente sabe que o Vasco não está brigando de igual para igual com os outros e vamos tentar fazer um trabalho em conjunto e confiando na comissão técnica. Porque se não tiver respaldo, vai cair o Carille, mas os problemas do Vasco vão continuar, e são problemas crônicos. Exatamente, galera. E você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN falando após a vitória do Vasco da Gama frente à equipe do Puerto Cabello da Venezuela. O Vasco fez uma partida, na minha humilde opinião, não sei se vocês concordam comigo, mas péssima. O Vasco foi muito mal, o time sem sangue, o time desanimado em campo, e eu acho que reflete basicamente ao que estava sendo dito pela torcida na arquibancada. Fora Carille, né? Então a torcida ali cobrando bastante o presidente que pudesse demitir o técnico Fábio Carille, e eu não vejo mais essa sintonia, por mais que o Verratti na comemoração chamou os jogadores para comemorar com Carille, mas eu não vejo mais essa sintonia do técnico com os jogadores
em campo. Então, Carille, eu acho sim que está com os dias contados na equipe do Vasco e não deve permanecer no comando técnico, principalmente após essa péssima atuação do Vasco frente à equipe do Puerto Cabello. Lembrando que o gol do Verratti ali serviu como, digamos assim, para mascarar muita coisa, mas eu acho que o Vasco foi bem abaixo do que deveria estar em campo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!